Bom dia, Larissa. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo bem, e você? Gente, eu tô esperando o pessoal entrar para a gente começar. Falta um minutinho ainda, né? Então Tudo bem, vamos. professor? Tudo bem, David? Tudo. Como vocês estão, gente? Deu uma esfriadinha esses dias, né? Hoje Nossa, deu. Até achei que já tá mais quentinho, mais confortável do que os outros dias. O que é melhor, né? Porque esse tempo frio, a gente fica achando que... A gente sente uma gripe, um resfriadinho, já fica achando que tá com Covid. Então, é melhor que esquente mesmo, né? Bom dia, Glaucio. Bom dia para quem está entrando. Estou esperando só entrar um pouquinho mais de gente para a gente começar. Bom dia, professora. Tudo bem, André? Tudo bom, e a senhora? Tudo bem. Estava aqui falando que ainda bem que hoje está mais quentinho, né? Porque esses dias frios a gente fica meio desanimado para acordar. É, Sem contar que dá esse medinho. A gente sente qualquer coisa, já acha que é Covid. Que horror.
André, você vai aceitando o pessoal aí para mim, por favor? Você pode... Gente, me avisem se vocês estão me ouvindo bem. Hoje eu estou fazendo num tablet, porque a tecnologia não está muito favorável, né? Então, o meu computador está travando muito. Na semana passada, durante outras aulas online que eu dei, né, em outros lugares, travou bastante. Então, hoje eu estou testando aqui o tablet, espero que dê certo. Aí vocês me falam se estão me ouvindo bem, porque ele está sem fone, então vou ter que fazer aqui sem o recurso do fone, mas acredito que sim. Bom, essa semana eu preparei um material para vocês, tanto com a parte estrutural, de algumas coisas que eu já até conversei com vocês em outras aulas, né, que é a ideia da correlação. Então, acho que teve um tema que a gente discutiu, se eu não me engano, foi o tema, acho que dos idosos, quando a gente estava falando sobre Enem e tal. E aí eu propus para vocês duas possibilidades de relação, né, de estabelecer relação entre ideias, que era trazer a questão daquelas comparações, mas tentando destacar a segunda ideia, do tanto quanto, e também daquela construção não só como também, não só, mas também. Então, a gente já falou sobre essas estruturas, né? Hoje eu trouxe um material com elas e também para a gente ampliar um pouco a discussão falando sobre paralelismo, né? Porque quando a gente constrói essa associação entre duas ideias, por uma questão estética, inclusive, para o texto ficar mais bonito, no sentido até de visual mesmo, na hora que você está lendo o texto, ele ser mais interessante, mais atrativo para o leitor, e também para manter as ideias correlatas, organizadas, coerentes e coesas, a gente tem esse recurso do paralelismo, né? Tanto do paralelismo sintático quanto do paralelismo semântico. Então, no material eu coloquei para vocês a explicação do que é isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, e aí depois a gente passa a discutir o tema, então, que é sobre o novo normal. É um tema, uma frase temática com pergunta. A gente sabe que esse estilo de ter pergunta na frase temática é mais a cara da VUNESP, né, do que dos outros vestibulares. Então, a gente está pensando mais nesse estilo de proposta. Mas, é claro, também é um tema que seria possível em outros vestibulares, pensando, inclusive, na FUVEST, por ser uma coisa mais abstrata. Não seria característico de um tema para o Enem, por exemplo, né? Mas para os outros vestibulares a gente pode pensar assim nessa possibilidade, até porque essa discussão sobre novo normal é de agora, né? Desse contexto que nós estamos vivendo, da situação da pandemia mundial, mas é uma discussão que sempre foi feita, né? Toda vez que a sociedade entra numa crise, vem essa discussão sobre o novo normal. Se a gente pensar na crise econômica mais recente, inclusive de 2008, havia um discurso, né, entre as pessoas da área da economia sobre o que seria o novo normal para a economia após a crise. Mas era muito específico de uma área. Agora, o que a gente vê? Esse novo normal está aplicado a todas as áreas, né? Então, é isso que a gente vai discutir e pensar aqui um pouquinho, inclusive pensando na questão também de algumas polêmicas envolvidas nisso, né, em relação a esse conceito de novo normal, tá bom? Mas antes disso, queria falar com vocês, então, sobre essa questão da correlação. Então, o que seria a correlação? É toda vez que eu vou estabelecer já uma relação de sentido, mas esse co significa que eu vou ter duas ideias, uma acompanhando a outra. E, geralmente, é aquilo que eu já tinha falado, você tem uma ideia em destaque. Então, esse co significa que você tem alguém que está acompanhando, ele está ali com você como uma companhia, um companheiro, um acréscimo, mas para destacar o principal. Então, imagina a situação de que você tem o ator principal e você tem o coadjuvante, né? Ó, co aí, adjuvante, que traz essa ideia de que ele é importante, mas ele está ali, na verdade, para dar força para o ator principal, para garantir que o ator principal se destaque e que o ator principal tenha as suas falas, tenha a sua cena ali dentro
da narrativa, dentro da encenação. Então, pensem nas duas ideias, e uma ideia, ela está ali como auxiliar, como coadjuvante, para que a outra ideia seja o brilho, né, do seu discurso, seja o destaque do seu discurso, tá? Então, é muito usando aquelas construções mesmo que a gente já falou aqui, do não só, mas também, tanto quanto, mas para destacar uma das duas ideias. Você não fica em cima do muro defendendo as duas ideias, você destaca, né? E geralmente a gente usa esse recurso, inclusive, para apresentar a tese, para facilitar que o leitor perceba que o seu texto vai discutir alguns aspectos, mas que ele tem um foco, e o foco é a sua tese, tá bom? Eu vou então colocar aqui, compartilhar com vocês o material, não sei se vocês conseguiram já baixar lá. Deixa eu só voltar aqui. Um pouquinho mais difícil de mexer, né? No tablet do que no computador. Oxe, não quer ir para compartilhar? Peraí, gente, já consigo. Não quer sair aqui de uma tela. Oh, meu Deus. Para compartilhar com vocês. Não sei o que aconteceu. Ele travou aqui no participantes e eu não consigo compartilhar a tela com vocês. Oxi. Bom, vocês conseguiram pelo menos abrir lá no Ava, a maioria? O material ou não? Eu consegui. Sim. Que eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Travou aqui a tela, eu não consigo fazer nada. Nossa, eu usei ontem, deu tão certo. Dando outra aula. O que será que aconteceu? Não vai mesmo, ele travou aqui no participantes, eu não consigo mexer em mais nada, nem desativar o microfone, nada. O que será que aconteceu? Bom, então eu vou falando do material. Quem tiver com ele aí aberto, gente, por favor, vá acompanhando. Travou por algum motivo.
Bom, eu vou falando do material então, e aí vocês vão acompanhando aí. Qualquer dúvida, vocês me falem, porque realmente ele travou aqui, não consigo mexer na tela. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se... Não vai mesmo. Poxa vida. Bom, já usei normal, mas não sei o que está acontecendo agora. Vamos lá então, gente. Ó, no material, o que vocês têm na parte da correlação, então? A explicação do que é, né? Como eu já falei aqui, é você colocar mesmo uma ideia como coadjuvante e a outra como principal. E aí no material tem até alguns exemplos bem simples, só para a gente ter essa construção, a ideia de que são duas ideias relacionadas, né? Então, não só trabalha, mas também estuda. Tanto homens quanto mulheres deverão expressar sua opinião. Mostrando que quando, por exemplo, eu construo essa segunda frase, tanto homens quanto mulheres devem expressar a sua opinião, eu deixo para o meu leitor aquela dúvida por que eu estou afirmando isso, né? Então, quer dizer que tanto homem quanto mulheres devem expressar a sua opinião, quer dizer que mulheres não expressam a sua opinião no geral, né? Deixa essa dúvida para o leitor e aí cabe o desenvolvimento do meu texto explorar essa ideia e provar que esse, na verdade, é o problema que eu quero apontar, né? Então, isso é muito interessante a gente utilizar na tese, como eu já falei aqui, e nos parágrafos do desenvolvimento, na hora que eu vou apresentar o argumento, né? Mas eu preciso ter explicações. Só essa frase não basta, eu não posso ter uma frase como essa e já ter o repertório, porque só essa frase não basta para argumentar, para defender a minha ideia. Ela vai só lançar mesmo essa dúvida, vai deixar essa questão para o leitor, mas a fim mesmo de mostrar para ele o problema, né? Quando eu, por exemplo, se eu colocasse essa frase num parágrafo argumentativo, tanto homens quanto mulheres deverão expressar a sua opinião, isso vai ficar expositivo, inclusive, é uma declaração que eu estou fazendo. Para eu garantir que isso se transforme no argumento, eu vou ter à frente disso uma justificativa, uma explicação, uma exploração dessa ideia, mostrando tanto homem quanto mulheres devem expressar a sua opinião, e aí eu posso trazer, por exemplo, um conectivo de oposição, no entanto, né, ainda existe na sociedade, ou persiste na sociedade, a visão de que a mulher é inferior, e aí eu vou discutir essa questão que a frase deixou implícita. E aí eu vou deixar explícito. Tá? Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está falando em texto argumentativo, se é na oralidade, no discurso ou em qualquer outro gênero, eu posso deixar algumas ideias implícitas, né? Eu posso levantar, inclusive, uma ironia para que meu leitor chegue à conclusão sobre alguma coisa. No entanto, não vai, num texto argumentativo, dissertativo argumentativo, isso não vai ser visto como um recurso eficiente, porque primeiro você tem poucas linhas, né, para desenvolver as suas ideias. Então, se você for deixando frases com ideias implícitas, frases irônicas, e o leitor também vai fazer uma leitura rápida do seu texto, até pensando no próprio sistema de correção, o que vai acontecer? Ele não vai acompanhar o que você realmente está dizendo, né? Vai ficar algumas ideias ali soltas dentro do seu texto. Então, deixou algo implícito, o próximo período, a próxima construção que você vai fazer naquele parágrafo tem que explicitar, tem que explicar. Então, não esqueçam dessas ideias, porque senão a gente começa a guardar essas estruturas. É só usar o tanto quanto, então. É só usar não só, mas também, que eu já estou argumentando. Não. É para declarar, para apresentar a ideia, mas a continuidade dessa ideia vai se dar por fases explicativas, por períodos, inclusive, compostos por subordinação, trazendo construções de causa e efeito, de comparação, de concessão. Então, a gente não pode esquecer que argumentar é estabelecer relações. E essas relações, elas precisam, no caso do texto dissertativo argumentativo para o vestibular,
estarem explícitas, né? Eu não posso deixar nenhuma ponta solta para o meu leitor. Então, é muito importante essas explicações, até para não deixar frases incoerentes, imprecisas dentro do seu texto, tá bom? E aí vem duas explicaçõezinhas para vocês, né? Paralelismo semântico e o paralelismo sintático. Então, paralelismo semântico, né, tá dentro daquela ideia do que é a semântica. É a ciência dos sentidos, né? Então, a semântica é aquela parte da língua portuguesa que nos tenta trazer o sentido, a compreensão sobre os sentidos. Então, é a parte mesmo de interpretação. Dentro dessa ideia do semântico, a gente sempre vai tentar criar um sistema lógico de associação entre ideias. A quebra desse sistema lógico, ela produz um efeito inusitado e essa quebra, inclusive, ela é utilizada como recurso em alguns gêneros textuais, tá? Quais gêneros? Por exemplo, na literatura, você pode ter o gênero, esse recurso da quebra de paralelismo semântico para provocar algum efeito de sentido, tá? Então, tem que tomar muito cuidado nessa construção, porque a gente pode achar que está fazendo alguma coisa diferente, algum recurso, principalmente nesses vestibulares que valorizam a linguagem como expressão, né? Por exemplo, a FUVEST, a gente vê vários exemplos de redações acima da média na FUVEST que usaram recursos como metáfora, né? Possibilidades, então, de você trazer para o texto essa questão mais expressiva da língua. Ok, é um bom recurso, mas no caso do paralelismo semântico, isso vai ser bom, né? Essa quebra do paralelismo, ela vai ser vista como recurso para os gêneros mesmo literários, né? Então, eu até coloquei um exemplo no finalzinho do texto, tem uns exemplos bem bobinhos, bem simples que eu peguei de um livro. Então, João é simpático e sapateiro, só para mostrar que não tem relação entre ser simpático e ser sapateiro, e essa é uma quebra, então, do paralelismo semântico. Então, nessa descrição, se eu estou falando desse João e estou trazendo características dele emocionais, eu tenho que manter essas características emocionais. Pensando numa dissertação argumentativa, é na hora que a gente está discutindo aspectos, né? Se eu estou falando, por exemplo, sobre o aspecto social é uma coisa. Se eu quero comparar com outro aspecto, discutir outro aspecto, por exemplo, cultural, eu vou ter que trazer uma construção mostrando para o meu leitor que é uma comparação, né? Então, aí não vai ser o E, por exemplo, que vai acompanhar essa minha descrição, né? Então, tem que tomar muito cuidado também com essas construções que a gente faz. O uso constante do E, além de mostrar uma falta de vocabulário, essa conjunção E também leva para essa questão de que você parece que você está sempre acrescentando só ideias, né? Você só acrescenta, você não discute as ideias. Então, bastante cuidado. Por isso que eu estou aqui mostrando outras possibilidades, como não só, mas também, tanto quanto, inclusive para já pensar em estabelecer relações. É claro que se você quer mesmo adicionar uma ideia, se o seu objetivo é mostrar que uma ideia está se acrescentando a outra, aí a gente tem construções como além disso, ademais, né, o aliás, inclusive, mas também, mas sim, que vão ter a mesma função do E, mas evitem ficar repetindo o E, né? E se a gente fica só acrescentando ideias, se questionem quanto a isso. Na hora que você escreve seu texto, observa se você usou muita conjunção que dá essa ideia de acréscimo, né, do E, do ademais, além disso, em segundo plano, por outro lado, porque se for só um acréscimo de ideia, você não está estabelecendo aquelas relações que a gente falou aqui, e aí corre-se o risco muito de cair na exposição e não vai estar argumentativo. Tá? Então, olhem bastante para essa questão. Muitas construções com verbo de ligação, né? Usando muito verbo é possível, é necessário. Então, possivelmente é um texto que está muito propositivo, ele não está com aquela construção mesmo argumentativa. Construção argumentativa, eu sempre falo, é legal a gente priorizar períodos compostos por subordinação, inclusive, né? Porque é a subordinação que mostra essa relação de dependência entre duas orações. E é nessa relação de dependência que eu estou estabelecendo
associações para o meu leitor, né? E é isso que eu estou querendo propor, inclusive, com esse material aqui de correlação. As associações de ideias que a gente estabelece dentro da nossa redação, dentro do nosso discurso, tá? E aí, no caso do paralelismo semântico, então, a quebra desse paralelismo pode provocar um efeito inusitado, que é um recurso para a literatura, que é o exemplo do Dom Casmurro do Machado de Assis, né? Que é uma frase bem célebre, bem famosa do Dom Casmurro, que é quando ele fala, né, que ele encontrou no trem, é bem no início mesmo da obra, inclusive quando ele justifica o apelido Dom Casmurro, né, para quem já leu a obra, e aí ele traz, então, essa frase, né? Encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço, de vista e de chapéu. Vista, né, de ver e de chapéu. Por que aí eu tenho uma quebra de paralelismo semântico? Vista, né, é uma ação de ver, a ação do homem, é um dos sentidos humanos. E chapéu é um acessório de roupa. Então, eles não estão no mesmo campo semântico. Mas qual foi a ideia que o Machado de Assis com essa frase quis estabelecer? Que eu vi o homem, eu conheço esse homem de vista e de chapéu, significa que eu conheço de passagem, né, de vê-lo passar. Então, eu tenho a ação de ver e o que eu vejo? O chapéu. Então, ele quebrou mesmo o campo semântico usando duas palavras que não são desses mesmos campos, né? Vista é de uma área do conhecimento, é de um aspecto, e chapéu é de outro, mas, no entanto, provocou o efeito de sentido que ele queria. Era comum, né, nas construções do Machado de Assis, esse tipo de quebra de paralelismo semântico. Tem aquela frase também famosa do Memórias Póstumas de Brás Cubas, Marcela me amou durante 11 meses e 15 contos de réis. Meses e réis não são do mesmo campo semântico, né? Meses para registrar a quantidade de tempo e réis, dinheiro. Mas quando ele traz, é porque o que ele quer construir na nossa mente como leitor? A associação de que, para Marcela, tempo era dinheiro, né? Só era interessante continuar com o Brás Cubas enquanto ele tinha dinheiro. Então, é aquela famosa frase, inclusive clichê, tempo é dinheiro. Então, percebam que quando tem essa quebra de paralelismo semântico, é porque o autor quer provocar um outro sentido, ele quer trazer uma outra ideia para a gente. No caso aqui da frase da Marcela, fica clara a crítica, né, à personagem, que era uma personagem interesseira, que só estaria com Brás Cubas enquanto durasse o dinheiro. Então, 11 meses e 15... eu tô falando, acho que, não sei se eu tô falando a quantidade certa, mas ok. Só para vocês entenderem o que é, então, o semântico, tá? Esse paralelismo. Então, paralelismo, duas ideias paralelas que estão sendo associadas, comparadas, ou uma sendo acrescentada à outra dentro de uma construção, que pode ser uma oração, um período, uma frase, um parágrafo, mas para garantia da coerência, do entendimento mais claro das ideias, pensando inclusive no gênero dissertativo argumentativo, a gente vai garantir que elas sejam iguais, estejam dentro dos mesmos aspectos semânticos, né, dentro do mesmo campo semântico, e que elas sejam iguais também no sentido sintático, elas têm a mesma construção. Então, agora a gente passa a falar sobre paralelismo sintático. O que é o paralelismo sintático? Eu vou colocar dois sintagmas, então, dispostos numa sequência e eles vão ter a mesma construção. A gente, inclusive, vai vir outros materiais, né, com uma outra expressão para o paralelismo sintático, chamando o paralelismo sintático, por exemplo, de simetria da construção. Porque pensar nisso, a construção das orações e das frases vão ser simétricas, né? Até na ideia de equilíbrio mesmo de tamanho, de construção, tá bom? E aí eu coloquei um exemplo do material que eu retirei para vocês. Temia o lançamento de um livro escandaloso e capaz de revolucionar o cenário das letras no país. O que eu tenho aqui? Eu tenho o sintagma, né, que é um adjunto adnominal aí, o escandaloso, que é um adjetivo, caracterizando o livro, certo? Qual é a minha declaração? Qual é a declaração desse período? Temia o lançamento de um livro. Temia o lançamento de um livro. Já lança para o meu leitor a dúvida por que temiam o lançamento desse livro. Então, a descrição, nesse caso aí, ela é importante até para justificar, né, por que
as pessoas temiam, né? Tem um sujeito aí indeterminado, o lançamento desse livro, porque ele é escandaloso e capaz de revolucionar o cenário das letras no país. O escandaloso é uma adjunta adnominal, que está caracterizando o livro. Capaz de revolucionar o cenário das letras no país, esse capaz de revolucionar também é uma adjunta adnominal, né? Dando característica para livro. É o livro que é capaz. Só que como ele trouxe uma construção agora verbal, mudou a construção sintática. Então, enquanto lá o escandaloso era um adjunto adnominal, agora o capaz de revolucionar é uma oração, porque eu tenho o verbo revolucionar. Então, eu quebrei a sintaxe do período, tá? A sintaxe ali das duas frases, das duas ideias paralelas. Bom, então nesse caso, qual que é o cuidado que tem que ter? Se eu vou usar adjetivo, escandaloso, e eu vou pôr um E, acrescentando uma outra descrição, então eu vou usar também um adjetivo, revolucionário, no caso, né? Então, capaz de revolucionar, revolucionário, tá? Ou eu posso transformar tudo isso em oração. E aí vem vários exemplos para vocês, né? Temia um lançamento de um livro que provocasse escândalo e que pudesse revolucionar. Então, nesse caso, quando a gente está construindo frases paralelas, né? Descrições paralelas sobre o mesmo sujeito, sobre o mesmo objeto ali, vocês não precisam se preocupar, por exemplo, esse provocasse e pudesse são repetições de som, mas são verbos diferentes com sentidos diferentes. O que a gente repetiu foi a construção, para garantir isso que nós estamos chamando de paralelismo sintático, simetria da construção, para garantir uma organização. Porque na leitura, quando a gente lê uma construção que quebra, por exemplo, se aqui nessa frase temia o lançamento de um livro que provocasse escândalo, e aí a construção fosse e revolucionário, dá uma quebra. Provocasse escândalo e revolucionário. Parece que o revolucionário era para o verbo provocar e não lá para o livro, entendeu? Então quebra mesmo, quebra o sentido, deixa a leitura ruim, a leitura não flui. E esse é o grande problema no nosso caso, né? Vocês que estão pensando aí na elaboração de dissertação argumentativa para o vestibular, por conta de que tem que ser um texto muito claro. Se tem um espaço pequeno, o leitor, né, o corretor do vestibular, na realidade mesmo do vestibular, vai ler isso muito rápido. Então, eu preciso mesmo que tenha construções claras, sabe? Que o leitor leia e ele não pare para pensar no que você fez ali. Então, muito cuidado na hora que vocês forem descrever elementos, estabelecer relações, para manter o mesmo tipo de construção, então, sintática entre esses elementos paralelos, tá bom? Então, tem os exemplos ali, vocês podem olhar. E aí, nós passamos, então, para o tema. Bom, vocês já devem ter ouvido, né, durante aí essas semanas, essa expressão novo normal. Ela está sendo muito usada para se referir às práticas, aos hábitos que vão se alterar, que já estão se alterando durante essa situação de pandemia do coronavírus. Bom, a grande questão que a gente tem que questionar aqui, e eu até me preocupei nos textos motivadores, mostrar para vocês que nós vamos falar sobre o conceito, né? O conceito novo normal. E aí até a minha preocupação foi trazer já a opinião no primeiro texto de um professor, né, de filosofia, que é colunista de um jornal, que é o Felipe Pondé, Luiz Felipe Pondé, e ele já vai trazer opinião sobre esse conceito, na opinião dele, o que é esse conceito, a aplicação desse conceito por uma revista, e depois a gente tem também até a definição, a explicação desse conceito por um professor de língua portuguesa, né, no sentido de falar mesmo da língua, o que é o conceito em si, o que ele significa. E aí, por fim, algumas perguntinhas, né, sobre... Pensando até em quais aspectos, em quais áreas da sociedade, né, o último texto, em quais áreas da sociedade esse conceito se aplica, tá? Então, vamos pensar aqui também, gente,
que a possibilidade, esse tema, eu estou trazendo ele de uma forma um pouquinho mais aberta, né? É o novo normal, para vocês responderem o que é e a quem ele se aplica. E essa pergunta, a quem ele se aplica, já é um encaminhamento para você problematizar, né? Para você pensar se esse conceito ele realmente é aplicado a todos, ele está sendo democrático, né? Discutir mesmo essa questão. Ou se você consegue enxergar que existe mesmo uma desigualdade, né? Uma questão aí ainda elitista em relação até à ideia que se tem sobre normalidade dentro da sociedade, estabelecer padrões. Sempre quando a gente estabelece um padrão, a gente está excluindo alguém, né, desse padrão. Então, acho que é bem interessante a gente pensar que o próprio conceito de novo normal, em algum ponto, ele já é excludente, né? Se eu quero estabelecer algo que seja considerado como normal, qualquer um que estiver fora dessa normalidade vai ser excluído, né? Então, a gente já pode questionar essa questão. Eu trouxe de uma forma mais aberta. Vocês vão pensar no que é o conceito e pensar a quem ele se aplica, né? Até pensando nessa questão, então, de exclusão e inclusão. Agora, é importante a gente pensar aqui que todo o tema de redação que a gente discute, ele nos dá a possibilidade de pensar em outros temas de redação. Vocês estão se preparando para os vestibulares. Então, a gente não pode deixar a oportunidade de discutir e de pensar em outras possibilidades de tema a partir desse eixo do que a gente está discutindo aqui. Então, no caso do novo normal, o texto 4 vai falar da aplicação dele em diversas áreas. Então, de repente, um vestibular, né, principalmente no foco que a gente está hoje da VUNESP, ele pode pegar só uma área. Então, falar desse novo normal nas relações humanas, seria mais caro, acho que dentro da FUVEST, uma coisa mais abstrata, mas eu posso falar desse novo normal só na economia, eu posso falar desse novo normal só na educação, eu posso falar desse novo normal só no consumo. Acho que consumo é muito gritante, né? Esse conceito de novo normal. Eu posso falar do novo normal na saúde, eu posso falar do novo normal na educação. Olha só a gente nessa situação aqui, né, de educação à distância. Inclusive, a gente já discutiu esse tema aqui como uma possibilidade até para o Enem, né, de falar da educação à distância. Mas a gente pensar o quanto será que a sociedade vai ter uma nova prática a partir de agora dessa situação da pandemia do coronavírus, relacionado às medidas que a gente precisa tomar de cuidado sanitário mesmo, né? Ou pensando também na questão de que ficamos por muito tempo, né, grande parte da população, por muito tempo isolados, os efeitos que isso trouxe para o comportamento do indivíduo. Então, assim, a gente tem vários aspectos nos quais o novo normal pode ser aplicado. Eu trouxe aqui para vocês de uma forma mais aberta. E se a gente for pensar, pelos textos motivadores, está muito mais relacionado a costumes, né? A comportamento do indivíduo, o jeito que eu trouxe o novo normal. Agora, eu posso ter um vestibular, uma prova que traga um texto sobre aspectos econômicos, o que mudou, por exemplo, a questão dos restaurantes, até o trabalho, né? As empresas perceberem que muitos dos seus funcionários podem continuar trabalhando em casa, no modelo home office, e que isso até vai trazer questões positivas para a empresa, porque, de certa forma, é mais econômico, né? Um funcionário em casa do que ele dentro de um escritório gastando energia, água, papel higiênico e várias outras coisas do escritório. Então, assim, eu posso ter nos vestibulares esse tema sendo aplicado a uma área específica. E aí, por isso que eu fiquei preocupada em trazê-lo até um pouco mais aberto, para que vocês possam pesquisar e pensar sobre ele atribuído às diversas áreas. No caso dele aparecer aberto assim, como está aqui na nossa proposta, aí você tem a possibilidade de escolher, né? Até comparar de uma área para outra. Então, como argumento, inclusive lá nos parágrafos do desenvolvimento, você pode dividir e comparar uma área com a outra, comparar a economia com essa questão do trabalho, né? Das novas relações de trabalho,
Comparar a educação com as relações de comportamento, comparar a questão sanitária com a questão social, né? Até inclusive para trazer a problematização de exclusão. Então, vocês têm uma possibilidade maior. Claro que o foco ali dos textos está um pouco nessa ideia de comportamento, da imagem que se tem sobre o que é o novo normal, até porque está falando de conceito, né? Então, de qualquer forma, pelo menos na sua introdução, você vai ter que trazer essa análise do que é o novo normal, né? Até porque é a perguntinha que precisa responder para que você esteja no tema, né? O que é e a quem ele é aplicado. Então, se vocês correram lá no arquivo, no finalzinho, a frase temática é: o que é e a quem se aplica o conceito de novo normal na sociedade contemporânea. Então, sociedade contemporânea, pensando sociedade da pandemia do coronavírus. Tudo bem? Bom, vamos olhar aqui os textos motivadores, então. O primeiro texto, como eu falei, é do Luiz Felipe Pondé, e ele vai trazer, se vocês pegarem depois o link, leiam, quiserem, né, leiam o texto completo, porque ele vai falar de alguns aspectos, então, desse conceito de novo normal, mas ele traz a opinião, inclusive, bem direta e até um pouquinho acirrada sobre o conceito. Ele vai dizer o seguinte: hoje ninguém está seguro. O novo normal, essa expressão idiota, é seguramente um mundo em que os paranoicos e os hipocondríacos venceram. Agora eles têm uma coleção de justificativas científicas para o seu gozo com a morte. E ele vai falar muito dessa relação, né, que o homem tem do gozo pela morte, de sempre procurar notícias trágicas, sempre achar que uma coisa... Essa visão mesmo pessimista sobre a vida, de que tudo vai terminar num caos, então eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que lavar minha mão várias vezes, porque senão eu vou ser realmente infectado. Então é aquela ideia das pessoas que são mensageiras do apocalipse, né? Aquelas pessoas que sempre estão enxergando que algo vai ficar muito complicado, que vai ter um final muito trágico. E aí ele acaba, inclusive, dizendo essa expressão idiota, então ele não considera a expressão válida, na opinião dele. Aqui é a opinião pessoal, mas acho que é importante a gente trazer aqui, que ele traz, então, que o novo normal é um mundo em que os paranoicos e os hipocondríacos venceram. Quando eu penso em paranoicos e hipocondríacos, eu acho um pouco pesado da parte dele, porque, assim, na verdade, a gente tem patologias até para isso, né? As pessoas que sofrem de paranoias, as pessoas que são hipocondríacas, realmente é uma patologia, é algo sério. Mas quando ele traz aqui para o texto, inclusive pensando que ele já usou a expressão idiota nessa construção, ele está trazendo como um adjetivo no sentido de falar das pessoas que são exageradas. Então ele está dizendo assim, que o exagero hoje venceu porque nós estamos com o quê? O que vocês acham que essa ideia do exagero vai vencer e se estabelecer na sociedade? Nós estamos vivendo com medo, né? O que tem em comum entre o paranoico e o hipocondríaco é o medo, é essa sensação de insegurança constante. Outros pensadores vão falar sobre isso, né? O Edgar Morin, que é um pensador contemporâneo, sociólogo, estudioso e tal, sobre a pandemia do coronavírus, ele já fez uma declaração, acho que saiu em alguns materiais assim, de jornais que trazem reportagens mais amplas, mas ele trouxe a opinião dele dizendo que a grande questão, o que nos causa muito medo nessa situação do coronavírus, né, nessa pandemia, é que estamos num mar de incertezas, né? Então, para o Edgar Morin, o novo normal seria a gente ter que se adaptar a essas incertezas. Tudo bem que a nossa vida inteira foi assim, né? Só que, né, em qualquer contexto da sociedade, em qualquer aspecto da vida humana, a gente vai conviver com as incertezas. No entanto, o que o Edgar Morin quer trazer com essa ideia? De que agora as incertezas elas estão muito explícitas, porque a gente está vivendo uma vida em suspensão, né? Tudo que a gente queria alcançar de objetivo, que a gente tinha como data certa, está sendo adiado, está sendo suspenso, está sendo cancelado, né? Planos, sonhos estão sendo deixados de lado, muitas vezes, pela garantia da saúde,
né? A gente está colocando a saúde, o cuidado, inclusive, de se isolar dentro de casa, de não ver alguém, de não colocar um projeto em prática, para garantir a nossa segurança em relação à saúde e a segurança do outro também em relação à saúde. Então, quando Edgar Morin traz essa ideia do mar de incertezas, ele sempre existiu na vida do homem, só que agora esse mar de incertezas estão explícitas, né? Se a gente for pensar na nossa própria realidade, cidade de São Paulo, as notícias que a gente foi acompanhando agora. Vai voltar gradualmente, vai voltar em julho, né? Espera, até uma semana atrás eles estavam falando em lockdown, agora eles estão falando em voltar e encerrar a quarentena. Então, quer dizer, essas incertezas elas estão explícitas nos noticiários, nas ações das lideranças, e isso causa, então, no ser humano, essa sensação de incerteza, um medo muito maior do que anteriormente. Inclusive um medo pela proximidade com a morte, né? Quando o Pondé critica que essas pessoas gozam pela morte, mas é porque a morte está muito próxima da gente, né? Estou aqui, na verdade, criticando o Pondé nesse sentido, né? De mostrar que o que ele está trazendo é uma opinião, mas que a gente pode também questionar no sentido de que, as pessoas gozam com a morte no sentido de que é uma motivação para elas continuarem vivendo, é satisfatório ver que o outro morreu e ela não, né? Em que sentido ele está colocando isso? Mas para a gente pensar também que o que seria então o novo normal com essas duas expressões que o Pondé trouxe no texto, de hipocondríacos e paranoicos. Que o novo normal são as pessoas terem uma preocupação maior, né, com a saúde. Ter uma preocupação maior até com esses hábitos que a gente não enxergava como tão importantes anterior a essa crise, a essa pandemia, e que agora se mostram como muito necessários e fundamentais. Que é o cuidado, por exemplo, de lavar as mãos, de manter a distância ao falar com alguém, né? Então, esse exagero que ele colocou ali, de pessoas que estão enxergando paranoia, né, na situação da pandemia, ou que já qualquer sintoma já estão achando que estão doentes, é justificável dentro do contexto que nós estamos. E eu tenho que pensar qual é o hábito que muda, né? Será que as pessoas vão, então, se preocupar mais com a questão sanitária? Mas essa preocupação com a questão sanitária vai ser só individual, né? Eu vou estar preocupado só em lavar a minha mão o tempo todo, em ter álcool em gel na minha mochila, coisa que eu não tinha antes, de tomar cuidado nos lugares onde eu coloco a mão, de não levar a mão à boca, mas são medidas individuais. Será que esse novo normal, essas práticas, então esse cuidado exagerado com medidas sanitárias, vai se estender ao coletivo? Isso, por exemplo, é um argumento que vocês podem discutir, até porque lá, né, na frase temática tem uma perguntinha: a quem ele se aplica, a quem ele se destina? Então, eu consigo pensar que o novo normal, no sentido mais simples, né, do comportamento dos indivíduos, de ter um cuidado maior, uma preocupação maior com a saúde, é uma preocupação individual. Será que ela realmente está voltada para o coletivo? Será que as mesmas pessoas que estão preocupadas em lavar as mãos o tempo todo, em não levar a mão à boca, em não se aproximar do outro, também se preocupa com aquele que mora nas ruas, com aquele que não tem acesso à higiene? Então, são alguns questionamentos que a gente pode levantar aqui até para responder a pergunta, né? Então, a quem o novo normal se aplica? Ele se aplica só ao indivíduo dentro do seu contexto? Ele não se aplica, então, ao contexto geral, às outras pessoas, até pensando, inclusive, em maioria, né? Se a gente for olhar para a nossa sociedade. Tudo bem, gente? Se tiverem alguma dúvida, vão falando aí. A gente está sem o material, mas não estou conseguindo espelhar aqui com vocês. Mas se tiver alguma dúvida, por favor, se manifestem. Eu acho que vocês vão ter que falar, porque se vocês colocarem aqui no chat, eu também não estou conseguindo acessar. O texto 2, e aí o texto 2 ele é polêmico, né?
Foi uma coisa muito criticada mesmo durante aí a última semana. A Vogue lançou essa capa, se eu não me engano, acho que foi semana passada. Prof, Oi, pode a falar, Gi Ana. tá falando que não entendeu o conceito de novo normal. Beleza, vamos lá. Então, o conceito de novo normal é você estabelecer, Gi, novos hábitos, novo comportamento da sociedade, tá? Então, o normal aí, peguem a palavra normal para entender como padrão, normalidade. Inclusive, o texto 3 define um pouquinho. A gente vai chegar no texto 3 e ele define um pouquinho essa ideia de novo padrão, novo normal, normalidade, né? O professor Pasquale vai dizer que tem esse sentido. Mas o conceito de novo normal é isso. Quais são agora os novos hábitos, as novas posturas, as novas ações que a população está tomando já são medidas reais, existentes, e que vai se aplicar, inclusive, no futuro, tá? Então, o conceito de novo normal é isso. Deu para entender? Tranquilo? Qualquer coisa, perguntem aí. Realmente travou aqui. Poxa vida. Queria mostrar uma outra imagem para vocês, mas está no repertório. Para quem conseguiu acessar o material, no material de repertório, tem uma imagem que eu acho que vocês já devem ter visto nas redes sociais, em algum lugar. Tem esse quadro muito famoso da Tarsila do Amaral, né, dos operários, que são várias cabecinhas, vocês já devem ter estudado isso em arte, em literatura. E uma moça postou, né, nas suas redes sociais uma adaptação desse quadro, trazendo as pessoas com máscaras, né? E no fundo, aquelas chaminés de fábricas que apareciam no contexto do quadro da Tarsila, tem as chaminés, mas saindo a imagem do coronavírus, né? E ainda tem uma plaquinha, inclusive, de cuidado, né? Aquele sinal de perigo de infecção. E os operários no quadro original da Tarsila, nessa adaptação, estão todos de máscara. Então, acho que isso ajuda, Gi, a definir o que é o novo normal. Então, o novo normal vai ser a gente se comportar assim, né? Ter máscara, por exemplo, como algo mais habitual no nosso dia a dia. Então, daqui para frente, quando eu me sentir um pouco mais debilitada de saúde, eu vou sair de casa de máscara? Ou quando eu estiver resfriada, se eu não souber direito o que eu vou sair de casa de máscara? Vai ser um hábito? Vai ser uma nova prática, um novo hábito, um novo padrão que a gente vai usar? Então, novo normal é isso. A gente assumir uma postura que não era tão comum e ela passar a ser comum no nosso dia a dia devido a uma situação de crise, tá? O que se você pesquisar a história da humanidade, após todas as crises, você tem hábitos novos, né? Você tem práticas novas, né? E você pega o que aconteceu, sei lá, gripe espanhola, peste bubônica, ou mesmo pós-guerra, você tem práticas novas que surgem a partir daquela crise, porque a gente precisa de hábitos novos, inclusive para garantir a nossa sobrevivência, para a nossa existência, para a nossa qualidade de vida, tá? Então, o novo normal é isso. Você tem um hábito novo que ele teve que ser estabelecido no geral da sociedade, vamos pensar assim, devido a uma situação de crise. No nosso caso aqui, da crise da pandemia do coronavírus, são ações, hábitos, práticas para garantir que a gente sobreviva, que a gente passe por isso, né? E que no futuro isso não volte também. Então, por isso que é pensar no presente, por isso que a frase fala de sociedade contemporânea, mas não é algo que se mantém no presente, é algo que vai se estender também para o futuro, tá? Bom, então continuando. Lá nos textos motivadores da atividade, a gente vai ter, então, como eu falei, uma capa da Vogue, que gerou uma certa polêmica. Eu imagino, inclusive, proposta de redação em que você tenha só a imagem da capa da Vogue, um textinho bem pequeno do lado sobre o novo normal, e você ser, né, motivado a escrever sobre esse tema, tá? No caso aqui
da capa da Vogue, o que a gente tem, né? O título da matéria, né, a manchete que aparece é o novo normal. Aqui ficou bem branquinha a imagem, não sei se vocês conseguiram ver, porque a letra é branca em cima de imagem um pouco branca, né? Mas acho que ampliando aí para vocês dá para ver direitinho. Então vem a capa, o novo normal da Gisele. É engraçado para mim falar isso, né? Mas o que nós temos nesse novo normal? Não sei se vocês, quem conseguiu abrir a imagem, reparou na foto. Ela tá com uma máscara, mas a máscara tá aqui no pescoço. Tá solta no pescoço. A princípio, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era um detalhe da roupa. Mas aí assistindo até alguns vídeos, analisando essa capa, até fui ver uma pessoa da moda mesmo, né, para falar da revista Vogue, que é a Lillian Pace. Ela falou que é máscara mesmo, é uma máscara. Então a máscara tá solta aqui no pescoço da Gisele. E ela, lógico, né, numa postura de modelo, como é comum da área dela, e o título da matéria, Novo Normal, e aí vai trazer essa questão de que qual é o novo normal da Gisele Bündchen, levando uma vida mais simples, né, com a sua família. E aí eu trouxe um título de uma notícia que vai criticar a capa da revista, do site UOL, que vai falar, olha, aposentada aos 34 anos, milionária e dona de mansão, o novo normal de Gisele. Pra gente pensar nisso, né? Eu tô falando novo normal de uma mulher que com 34 anos não precisa trabalhar mais, que mora numa mansão, né? Então, como eu pegar essa ideia de novo normal que está sendo apresentado nessa capa de revista e pensar que isso se aplica a uma sociedade, né? Problema nenhum, inclusive, em trazerem, pensando no que é a revista, problema nenhum trazerem a Gisele Bündchen, falar dos novos hábitos que ela está praticando devido à situação do coronavírus, problema algum. O problema, o que a gente tem que questionar e que acho que o que causou polêmica nessa capa de revista é o fato de que eles pegaram uma expressão que está sendo aplicada, o novo normal, esse conceito, está sendo usado para falar das medidas que nós estamos tomando para, como a gente já falou aqui, né, como eu defini aqui já para vocês, para sobreviver, para garantir saúde, para garantir qualidade de vida. E aí você pega como exemplo desse novo normal alguém que está completamente fora, né, de todo o resto da sociedade. Uma mulher branca, magra, modelo, milionária, mora numa mansão, bem casada, tem sua família, né? E qual é o reflexo disso para as outras famílias, né? Então, a imagem aqui é para a gente questionar muito, pensando na segunda perguntinha da frase temática, a quem ele se aplica. Então, é fácil, por exemplo, eu pensar que para pessoas da elite, vai ser tranquilo elas terem máscaras disponíveis na sua casa o tempo todo, vai ser tranquilo elas evitarem locais de grande aglomerações daqui para frente, mesmo quando as coisas retornarem, quarentena parar, né? Elas podem continuar se isolando por escolha, né? Mas eu não consigo pensar que esse novo normal, né, não dá para eu aplicar isso ao resto da sociedade, a sua grande maioria. Que muitos vão ter que continuar acessando locais aglomerados como os meios de transporte público, né, ônibus, metrô e tudo mais. Que muitos não vão ter acesso a esses materiais de higiene. Então, não sei se vocês também viram outras fotos que circularam nas redes sociais de não estamos no mesmo barco, né? Porque estão usando muito essa expressão. É o novo normal, estamos no mesmo barco, estamos todos passando por isso. Tá, mas tem contextos diferentes. E aí, quando veio essa imagem
eu vi essa semana em algumas redes sociais, eram 2 fotos, a foto de uma pessoa de máscara, ok? E a outra foto, né, de um morador de rua com uma sacolinha como máscara. E aí, o slogan, né, não estamos no mesmo barco. Nós estamos passando pelo mesmo problema, pelo mesmo contexto, que é a pandemia do coronavírus, mas não estamos no mesmo barco, né? Porque cada um tem acesso a barcos diferentes. E tem alguns que nem têm acesso a barco, né? Vamos pensar assim, até fazendo essa metáfora e essa analogia. Então, quando eles trazem essa ideia do novo normal, é interessante, sim, para a gente avaliar quais serão os comportamentos da sociedade frente à pandemia do coronavírus, pensando inclusive nessas áreas que as autoridades e as lideranças deveriam aplicar a todos, né? Como eu falei aqui, educação, economia, quais serão as medidas futuras, inclusive para garantir ou retomar empregos, retomar as aulas nas escolas e tudo mais. No entanto, é importante, então, o conceito para analisar as práticas, mas a gente não pode deixar de esquecer que esse conceito, todo conceito, né, em língua portuguesa agora, todo conceito, ele está aplicado a um contexto. Então, novo normal, eu posso chamar de normal uma coisa que se aplica a um contexto específico, mas eu não posso imaginar que esse normal, esse padrão, esse hábito comum vai se aplicar a todas as pessoas, né? Então, eu tenho que pensar no conceito novo normal e a problematização, inclusive, que vocês podem discutir no texto é falar, olha, existe sim novos hábitos sendo desenvolvidos devido à pandemia do coronavírus, é óbvio, a sociedade não vai continuar como ela era, a gente vai ter uma mudança, é uma crise, e toda crise indica mudança, então, sim, nós vamos ter como resultado disso novos hábitos, novas posturas, no entanto, em contextos diferentes. E eu coloquei para vocês na parte de repertório também um texto da Lilia Schwartzman. Ela, inclusive, ela tem alguns vídeos falando sobre esse contexto de novo normal. Tem uma entrevista dela para outra... Teve uma live dela com a Lillian Pace, que é da moda, né? Então é bem legal a discussão das duas sobre isso. Até elas falam da capa da Vogue nessa live. Mas no caso da Lilia, que é uma historiadora, ela vai trazer, inclusive, esse aspecto do conceito do novo normal na história, né? Como diante de outras crises, também se assumiram hábitos que foram chamados de novo normal. Mas ela vai criticar o conceito dizendo que muitas vezes essa ideia de novo normal acaba sendo conservadora, porque ela mantém algumas coisas da sociedade. No nosso caso aqui, qual que vai ser a manutenção? Pensando principalmente em Brasil. Mantém a desigualdade, mantém a exclusão, né? E mantém essa ideia de qual é o padrão. Quem está na capa da revista Vogue como novo normal, né? Então, essas imagens padronizadas, essas questões não se alteram, mesmo com a pandemia do coronavírus. Inclusive, o que mais se tem se discutido hoje é que se acirrou, né? A desigualdade está visível. Não que ela aumentou, mas ela se tornou decisiva, inclusive, para garantir quem vai viver e quem vai morrer dentro desse contexto, né? Então, a capa da revista, ela traz para a gente essa problematização da segunda pergunta, a quem se destina. Eu posso aplicar a ideia, o conceito de novo normal à sociedade como um todo, porque vamos mudar, há uma transformação, mas eu não posso deixar de considerar que há pessoas excluídas, inclusive, dessa realidade, né? Eu me lembro de quando a gente foi discutir o tema sobre moradores mesmo de rua, eu pesquisei, assisti alguns documentários, ouvi um podcast da Folha que falava sobre isso e tudo mais, e nesse podcast o padre Júlio Lancelotti, que é da pastoral que acolhe, né, moradores de rua dentro da Igreja Católica, ele comentou que
tinham pessoas, moradores de rua, que nem sabiam o que estava acontecendo. Que eles não entenderam, porque não tinha mais tanta gente na rua, começaram a ver pessoas de máscaras, eles não sabiam porque as pessoas estavam com aquelas máscaras. Então, assim, até a informação dessa ideia do que é o novo normal, muitas vezes não chega a um grupo de pessoas, né? Então, o conceito existe, a mudança é real, a mudança está no nosso cotidiano, mas a gente não pode esquecer de que ela não é democrática, né? Ela não está aí para todo mundo. O conceito não está aí para todo mundo. E a problematização é essa, né? A gente enxergar que existe mesmo grupos excluídos dessa ideia, tá bom? Depois, vocês têm, então, o texto 3 na atividade, que define o que é o novo normal. A expressão novo normal é correta? Né? Até pensando se é novo, normal. Acho que, como eu falei aqui, a Lília critica isso, né? Que ela traz que toda vez que eu tenho normal, que eu tenho padrão, que eu tenho a ideia de padronizar, de tentar criar uma normalidade, significa que eu vou ter o quê? Uma medida meio que conservadora, de manutenção aí dessas relações que a gente está falando aqui, de um grupo privilegiado e exclusão de outros grupos e outros grupos excluídos. Olha como eu fiz aqui agora uma quebra de paralelismo sintático. Eu falei grupos privilegiados e exclusão de outros grupos. Eu mudei a construção sintática. Então, se eu vou comparar as duas ideias, então são grupos privilegiados e grupos excluídos. É isso que é paralelismo sintático, tá? Então, na fala, eu fiz a quebra, já estou corrigindo aqui e mostrando para vocês como corrigir isso no texto. Porque na fala, gente, quebrar paralelismo sintático, quebrar paralelismo semântico, problema algum, né? Porque você tem a sua expressão, você pode fazer um salto na própria fala e voltar e corrigir, é tranquilo. No texto escrito e principalmente dissertativo argumentativo, que as ideias têm que ser muito claras, que a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, na comparação que eu estava falando aqui, olha, existe um grupo de privilegiados e um grupo de excluídos. Eu não posso falar existe um grupo de privilegiados e exclusão de outros grupos. Posso falar, vai dar o sentido que eu quero, vai, mas quebrou a sintaxe. E na leitura isso não fica bom, tá? Prejudica ali, inclusive a coesão, né? A fluidez do texto, tá? Então, só lembrando aqui um exemplo de paralelismo sintático, aproveitando que esse é o assunto da nossa aula. Então, nesse caso aqui, por que a professora? Pode falar. Oi, tá me Felipe tá escutando? chamando. Pode falar, Felipe. Desculpa te interromper. Tipo Imagina. assim, não sei se você viu aquela imagem do menininho que, tipo, tem um boneco do Batman no lixo atrás dele e ele tá segurando uma enfermeira, como se fosse a heroína, sabe? Se eu Sim. trouxesse essa relação de, tipo, uma expectativa de valorização dos profissionais da saúde, eu estaria meio que fugindo dessa discussão da diferença do novo normal ou ainda estaria dentro do tema? Se você for apresentar como argumento, Felipe, e discutir essa questão de que o novo normal, né, os novos hábitos estão também no comportamento do que vai ser valorizado a partir o que está sendo valorizado nesse momento, o que vai ser valorizado no futuro. Então, nós vamos valorizar as coisas mais simples e a gente vai olhar para aquilo que é mais fundamental. No caso aqui, como você citou a imagem, aí explicar a imagem mostrando que, além de valorizar uma coisa que era vista como rotineira, como simples, né, uma profissional de saúde, se você compara com um personagem de HQ como Batman, que é um super-herói, você tem algo que é espetaculoso e algo que é simples, cotidiano. Mas mostrar que é o simples, o cotidiano, que é o fundamental. Então, trazer isso pro comportamento, mostrar como isso vai fazer parte do comportamento, já está fazendo, e de alguma forma vai fazer parte do comportamento da sociedade. Não é fugir do tema. Só não esqueça de que são duas perguntas, né? Aí você está respondendo o que é. É uma nova ação, é um novo comportamento. A quem ele se destina? Né? Será que
a gente vai partir, por exemplo, uma problematização possível para esse caso que você trouxe como exemplo, é pensar, será que essa valorização dos profissionais da saúde está vindo de quem? Da população, né? Quando a gente vê dos artistas, de alguém que fez essa charge, por exemplo, até da postura, às vezes, muito dos veículos de comunicação. Mas será que essa valorização do profissional da saúde vai vir, por exemplo, de quem deveria vir, né? Que é das autoridades, por exemplo, do próprio Ministério da Saúde. E aí, tranquilo, né? Nesse tipo de texto, como não é Enem, como você não tem que resolver problema, você pode criticar abertamente também autoridades, lideranças e tudo mais, tá? Então, você, com essa ideia, com esse exemplo, você responde a primeira pergunta, o que é? Mas não se esqueça que o seu texto também tem que responder a quem se destina. Beleza? Beleza, obrigado. Gente, mais Professora, alguma dúvida? Pode falar, David. eu tinha pensado em relacionar com a história da psicologia, quando fala de normalidade, sabe? Tipo, da separação entre quem é normal e quem é louco, que nesse caso seria o diferente. É uma boa ou não? Não, dá, principalmente se você for usar essa definição da ideia de normalidade, normal, lá na introdução, né? Inclusive para mostrar como o conceito ele se altera ao longo do tempo, né? Se no passado normal era a pessoa que era saudável, era a pessoa que tinha condições mentais, inclusive, né? Uma pessoa sã. Agora, o normal que a gente está enxergando aí são padrões de comportamento, inclusive, para se adaptar à situação de crise. E aí, estabelecer essa comparação. Enquanto o normal no passado era alguém mentalmente, em todos os aspectos, saudável, hoje é atribuído a uma ideia de hábito novo, comportamento novo, para garantir sobrevivência, para garantir várias questões. Beleza? É que, por exemplo, eu pensei numa coisa, tipo, o nazismo, por exemplo, ele caracterizava o normal como, tipo, tinha um modelo de indivíduo, sabe? E pessoas que eram deficientes, assim, já não eram consideradas como normais, sabe? E isso tinha, às vezes, um respaldo da psicologia, entende? Só que realmente é difícil relacionar com esse tema, agora que eu fiquei Esse pensando. tema eu acho que vai sair. Porque daí você teria que falar que quem não... as pessoas que hoje não estão usando máscara, que não estão se comportando dentro desse modelo, estão sendo vistas como fora, né? Como erradas. Só se for nesse sentido. Mas aí tem que explicar direitinho a comparação. Você vai gastar Sim. bastante espaço mais explicando o conceito antigo, depois explicando o conceito novo para não sair do tema, do que realmente argumentando, né? Esse é o risco. Sim. Eu vou pensar direitinho no que fazer em relação a isso. Tô achando Obrigado, bem professora. arriscado, imagina. Uhum. Mais alguma Professora, dúvida, gente? Pode falar. Então, eu tinha pensado, tipo assim, eu posso meio que pegar a normalidade para um certo grupo de pessoas, porque, tipo, eu tava pensando sobre o tema da semana passada, né, sobre a efemeridade nas relações amorosas, e aí eu pensei, tipo, como isso é muito mais comum nas nossas, tipo, nas nossas gerações mais recentes, Nas sabe? novas gerações, sim. Então, tipo, isso é meio que o novo normal pra gente, mas não pras pessoas mais velhas, sabe? Tipo, Perfeito, Samuel. eu poderia levar desse jeito? Porque aí é a sua argumentação, no sentido de falar, olha, existe esse novo normal, é um conceito aplicável, mas na hora de responder a segunda perguntinha, a quem se aplica, você vai trazer qual a ideia de que ele se aplica talvez a um grupo de pessoas, né? A um grupo de pessoas, e nem tão elite, não. A gente pode até a gente mesmo se incluir nesse grupo, né? É um grupo de classe média, um grupo que tem acesso a alguns bens, a certas garantias, né? Esse grupo tem acesso
ao novo normal que está sendo definido hoje, que é o uso de máscaras, o cuidado mais excessivo sanitário, o isolamento, né? Então, sim, dá para você fazer essa comparação. Se destina a um grupo, se destina, inclusive, a uma geração também. Dá para pensar nisso. Beleza? Tá bom, obrigado, viu? Imagina. Mais alguém, gente? Dúvida? Não? Faltou só eu falar do texto 4, né? Daí o texto 3 do professor Pasquale é isso, a gente se perguntar, então, novo normal, uma expressão, inclusive na língua portuguesa, adequada, porque novo, coisa nova, uma mudança, normal é o padrão. Tá incoerente? Aí ele pegou e explicou que não, é como novo normal se refere a novo padrão, novo modelo, nova normalidade. Então, a expressão linguisticamente é correta. A gente tem que pensar o como ela é aplicada na sociedade, pautando, inclusive, se pautando no exemplo da revista Vogue, né, que trouxe como novo normal a Gisele Bündchen, 34 anos, milionária, morando numa mansão. E com a máscara pendurada no pescoço, né? O que acho que talvez causou mais incômodo foi o negócio da máscara, viu? O texto 4. Não teremos um novo normal, mas sim um novo anormal. Ou seja, fora do padrão, né? A opinião de uma outra pessoa, que é o Basílio Jafé, que escreve textos mais voltados para a questão da economia mesmo, tá? Ele tá falando no aspecto econômico. Ele vai dizer o seguinte: a vida que conhecemos não voltará. As relações humanas se acomodarão ao maior distanciamento, mesmo superada a pandemia. A reativação da economia será gradual, com idas e vindas, adiando a organização da cadeia produtiva. O desemprego aumentará sobremaneira. A mão de obra contratada será um mundo muito mais digital e uma crise social vai mostrar as suas garras. Então, ele tem uma visão um pouco mais, é uma visão bem pessimista sobre as mudanças, mas aí o que ele fala? Olha, a vida não vai voltar ao normal, nós vamos viver uma anormalidade, e essa anormalidade, na opinião dele, é a crise. É o fato de ter pessoas desempregadas, é o fato de que a própria humanidade vai se acostumar a esse distanciamento, né? Alguns críticos já estão falando sobre isso, o quanto as pessoas, por medo, a gente pensa até na relação lá com o texto 1, né? Com a paranoia, como o Pondé falou, algumas pessoas não vão querer se aproximar, vão manter esse distanciamento, ou vão enxergar durante agora o distanciamento que ok, né, que dá para viver assim, que se encontrou assim, que se sente bem sozinha, que se sente bem isolada, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que estão se sentindo bem nessa situação, né? E, inclusive, algumas têm até medo de manifestar que estão se sentindo bem para não serem rechaçadas pelo resto da sociedade, né? Então, é a gente pensar nisso, nesse sentido de que o novo normal é igual a gente não ter mais alguns certos padrões, algumas quebras de padrão, como é a questão do distanciamento. A gente falava de uma sociedade, e aí tem a ver com o pensador que eu já tinha citado para vocês, do Edgar Morin, que ele fala do mar de incertezas, e ele é um pensador que defendia muito a ideia de mundo globalizado, né? O mundo é todo globalizado, né, em relação a países e tal, mas as nossas relações, ele acreditava nisso, né? Ele acreditava numa globalização planetária que fosse sustentável, que fosse interessante para a própria comunidade, para a comunidade humana como uma aldeia mesmo. Então, que a gente teve um contato maior com culturas diferentes e por isso a gente se tornou mais tolerantes, por causa dessa globalização. Então, ele tinha essa visão. Talvez o novo normal seja quebrar isso, a gente se distanciar dessas práticas, o que é preocupante, né? Se a gente alcançou um certo nível de tolerância, se a gente começou a dar caminhos para a diversidade, para a aceitação dessa diversidade, o isolamento, o distanciamento pode causar na gente certas intolerâncias. E a gente enxerga isso, inclusive, nos hábitos do novo normal. Né? Quando eu falei aqui de pessoas que nem querem dizer que estão felizes para não serem rechaçadas, tem essa questão também, né? Se você, das pessoas que estão nas janelas de suas casas virando
censor fiscal da vida dos outros, né? Que gritam, que xingam quem está em casa, manda a pessoa, fica em casa, cadê sua máscara? É engraçado essa postura, é uma postura engraçada, mas a gente for pensar, é intolerante em certo ponto, né? Então, será que o isolamento, o distanciamento social pode trazer como resultado maior intolerância em alguns aspectos? Então, é preocupante nesse sentido, tá? Então, o texto 4, ele vai ser um pouquinho mais problemático, porque ele vai trazer essa ideia pessimista de que talvez o novo normal seja o anormal. Ou seja, a gente quebrar, a gente mudar esses padrões. Claro que a gente também pode enxergar que essa mudança de padrões pode estar nesse lado negativo, como ele colocou aqui, né, do desemprego, das pessoas continuarem isoladas, mesmo depois da pandemia, a mão de obra ser muito mais digital, o que vai trazer benefícios para a sociedade na questão econômica, mas que pode também gerar uma crise social ainda maior, porque muita gente vai ficar excluída desse universo digital. Quando a gente fala, por exemplo, no aspecto da educação, é visível isso, né? Quem está tendo acesso à educação por esse sistema de educação digital, pelos meios digitais? Quem tem condições de acessar a isso? Ainda não é uma realidade para todos, não é democrático. Então, de novo, para quem se aplica esse novo normal? E uma coisa interessante de se pensar é que a gente também pode pensar no anormal, na quebra de padrão, para o lado positivo. Quando o Felipe falou da questão da valorização dos profissionais de saúde, eu assisti também recentemente uma live do Leandro Carnal, né? Vocês devem conhecer, historiador, bem famosinho. E o Leandro Carnal traz essa ideia de que, tentando enxergar um lado positivo nessa crise e querendo até atribuir ao conceito de novo normal algo de positivo, ele fala da valorização da ciência. O quanto está ficando visível, o quanto pesquisas para medicamentos, o quanto pesquisa para vacina é algo fundamental na sociedade. Então, e aí ele até completa, né, na live que eu assisti, foi a live do Café Filosófico com ele. Ele fala que, ele cita o Edgar Morin, no sentido de que o Edgar Morin fala do mar de incertezas, e o Leandro Carnal vai dizer que o que vai nos garantir sair desse mar de incertezas? Pequenas ilhotas de racionalidade. A gente usar a nossa razão, nesse caso racionalidade, usar a ciência para tentar responder essas incertezas. Coisas que, se a gente for pensar historicamente, em outras crises da história, eles não tinham esse mecanismo tão desenvolvido da ciência, e mesmo assim eles tentaram aplicar. Quando a gente vê, por exemplo, guerras, depois de guerras, a gente tem desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico muito grande depois das guerras. Então, depois de uma crise pandêmica, eu também preciso, né, acreditar que vai existir um desenvolvimento científico, tecnológico muito maior do que nos anos anteriores. Então, o novo normal também pode ser o padrão da gente ter aí uma sociedade que valorize mais a ciência, uma sociedade que enxergue a racionalidade, inclusive, como uma resposta para as incertezas. E não ficar flutuando só no mar de incertezas. É bem interessante a gente pensar, inclusive, que diante de diversas crises de guerras e tudo mais, a religião também foi um apoio. É um outro aspecto que vocês podem pensar como problematização. Porque como é um mar de incertezas, e as pessoas estão diante dessa mudança, desse novo normal, elas querem se conectar, e a religião tem essa função, né? O religar, conectar, ligar com alguma coisa, religar, inclusive, de trazer, então, essa ideia de que as pessoas podem encontrar no espiritual, encontrar nessa conexão com alguma fé, respostas para esse mar de incertezas. Tá bom? Então, no finalzinho, eu quis até trazer algumas sugestões de reforço teórico para vocês, né? O Leandro Carnal fala sobre o que é o novo normal. O Edgar Morin fala sobre o que é o novo normal. Yuval Harari, né, também fala sobre o novo normal. Então, são alguns nomes que vocês podem pesquisar até para te ajudar a ter um repertório. De novo, gente, lembrando aqui
que eu trouxe de uma forma mais aberta, vocês vão pensar o que é o conceito e a quem ele se destina. Então, de alguma forma, o seu texto tem que falar de grupos diferentes, o seu texto tem que falar de exclusão, o seu texto tem que falar dessa questão, né, de que toda vez que eu tenho um padrão, eu excluo alguém do padrão, porque é o que está nos textos motivadores e é o que a perguntinha a quem ele se aplica nos leva a responder. Mas não se esqueçam de pensar nesse tema como possível tema para outras provas, trazendo dentro desses outros aspectos, o que é o novo normal na educação, o que é o novo normal no comportamento humano, até de buscar uma conexão mais espiritual, o que é o novo normal na saúde, o que é o novo normal na economia. Então pensem também que pode aparecer em outros temas, com outros recortes. Tudo bem, gente? Já demos aqui chegamos ao nosso horário. Eu não consegui ir acompanhando as dúvidas de vocês, espero que eu tenha respondido de quem foi falando, porque eu não estou conseguindo acessar mesmo o chat. Qualquer coisa, me mandem mensagem depois, até que se de repente alguém está sem o material, me avisem, mas está disponível lá para vocês no AVA, tá bom? E eu vou tentar resolver esse negócio aqui, porque que a tela travou e eu não consegui fazer mais nada de compartilhar, de ver as outras funcionalidades aqui do Zoom, tá bom? Boa semana para vocês. Se preocupem aí, então, com essa questão das construções para que elas sejam iguais, tanto semânticas como sintáticas, principalmente quando vocês estão estabelecendo comparações. E a gente se vê no sábado, né? Vai ter uma atividade com o Diego, vou participar. Então, no sábado, a gente conversa um pouquinho. Até tem um pouco a ver com essa realidade sobre o novo normal, como lidar com isso e manter a nossa saúde mental em dia, tá bom? Até sábado, então. Beijo grande, gente. Tchau, Tchau, obrigado. obrigada. Tchauzinho. Tchau, professora. Até sábado. Até.